Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 15. João capítulo 15, vamos ler até o verso 17. Evangelho segundo João, capítulo 15, até o versículo número 17. Você achou aí na Bíblia? João capítulo 15, a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. E já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou. Somos teus discípulos, ouvimos a tua voz e queremos aprender com o Senhor, aprender a viver, aprender a nos comportar, meu Pai. E a tua palavra nos diz tudo aquilo que precisamos nesse sentido. Que ela seja um elemento transformador da nossa vida, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas principalmente praticantes daquilo que ouvimos, daquilo que pregamos, daquilo que falamos para alguém, que a prática esteja no dia a dia de cada um de nós, e assim sejamos edificados nessa palavra, que é base firme para a nossa vida, para que não venhamos a cair, que ela seja o nosso solo forte. Nós te pedimos isso, ó Deus, e eu entrego a minha vida ao Senhor e peço, clamo pela unção do Teu Espírito, para que o poder do Espírito Santo esteja sobre mim e eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Eu te peço isso em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse é um texto bem conhecido de Jesus falando com seus discípulos. Veja, ele não está falando com as multidões, ele não está falando com os incrédulos, mas ele está falando com aqueles que creem. Eu imagino que essa manhã a gente tem aqui pessoas que creem em Deus, pelo menos acreditam e estão aqui essa manhã, ou querendo ouvir uma palavra de Jesus. E nesse texto Jesus fala de muitas coisas importantes da nossa vida espiritual. E há pessoas que estão em volta de Jesus, mas nem todos que estão perto de Jesus realmente são de Jesus. Então ele fala algumas coisas que vão definir, vão caracterizar quem é quem é realmente discípulo de Jesus e quem é apenas companhia de Jesus ou seguidor de Jesus. E há uma diferença entre seguir Jesus e ser seu discípulo. Durante o Novo Testamento, nós vamos ver muitas vezes uma multidão seguindo Jesus,
mas na verdade não eram seus discípulos, porque quando as coisas apertaram, essa multidão se espalhou e já não andavam com ele. Então esse texto aqui vai falar das características desses que verdadeiramente são salvos, verdadeiramente são discípulos, vai falar da importância de darmos frutos, da importância da obediência. Jesus fala tudo aqui nessas palavras que nós lemos e do nosso relacionamento com Deus. E ele compara o relacionamento dele com o Pai com o nosso relacionamento com ele com o Pai, como deve ser o relacionamento daquele que é de verdade um discípulo de Jesus. E ele começa no texto dando algumas definições. Primeiro ele diz no verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele se identifica como uma videira. Mas ele faz uma observação, eu sou a verdadeira, porque simbolicamente podemos entender que existem falsas videiras a quem podemos nos apegar, a quem podemos nos juntar, mas ele diz, não, eu sou a verdadeira videira. Então ele é a videira e a igreja, ela tem origem nessa videira verdadeira. A igreja não é levantada sobre uma videira falsa, mas sim sobre a verdadeira. E é ali que nós estamos ligados, nessa verdade expressa aqui por Jesus. Mas no mundo há uma videira falsa. E muitas vezes as pessoas se ligam a essa videira falsa, onde não há vida. A vida só existe em Jesus. Por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra que eu vos tenho dito, ela é espírito e é vida. Então a vida verdadeira está em Jesus. A videira que realmente traz vida é essa. Mas podemos nós seguir Jesus, mas ao mesmo tempo nos ligarmos a uma videira falsa, que não tem vida, que não traz vida para a gente, pelo contrário, suga a nossa vida. E essa videira falsa é o mundo que nos cerca, o mundo que a Bíblia diz jaz no maligno, como diz aí a palavra de Deus. Então, em Cristo a vida, no mundo a morte. Agora, a qual videira eu vou me ligar? A verdadeira ou a falsa? A escolha, irmãos, é de cada um de nós. Todos nós somos livres para escolher com quem vamos nos associar, a quem vamos nos ligar. Em quem estaremos firmados? Em Deus ou no mundo? Uma coisa só a Bíblia diz que é realmente impossível, você estar em Deus e ao mesmo tempo no mundo. Isso não dá. Estar na videira verdadeira e ao mesmo tempo na falsa, isso é impossível. Então, uma escolha inicial precisa ser feita. Eu quero me ligar à videira verdadeira ou eu quero me ligar a videira falsa, que é o mundo com tudo que ele oferece. Então, Jesus diz, logo em primeiro lugar, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Pensa no que a Bíblia diz sobre a igreja. A Bíblia afirma que a igreja é o que de Cristo? O corpo de Cristo. Ou seja, a igreja está ligada a Cristo, a essa videira verdadeira. E quem é o agricultor dessa videira? O Pai. Quem é que cuida da igreja? O Pai. Ele cuida dessa videira, na qual nós estamos ligados. Somos o corpo dessa videira. O cabeça é Cristo. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. E quem cuida de tudo isso é o Pai, que é definido aqui como o agricultor. No versículo 2, ele continua dizendo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus faz aqui uma afirmação muito importante. Ele diz que há praticamente dois tipos de gente que se aproxima dessa videira. O ramo que está nele, mas não dá fruto, e o ramo que está nele, mas que dá fruto. Então, há dois tipos de gente também ligados a essa videira. Primeiramente, uma diferença entre a videira verdadeira e a falsa. A quem eu estou ligado?
Bom, resolvi me ligar à videira verdadeira. Mas mesmo nessa videira verdadeira, há dois tipos de gente. Se você separar o mundo entre convertidos e não convertidos, pronto, você já resolveu o problema. Mas normalmente não é assim que a gente enxerga. A gente enxerga quem está na igreja e quem está no mundo. Logo, esses dois grupos se separam. Mas o grupo que está na igreja, teoricamente, se ligou à videira verdadeira. Mas há uma diferença entre esses dois grupos. E Jesus coloca aqui que dentro da igreja existe gente que dá fruto e gente que não dá fruto. Então ele coloca isso de uma forma bem clara, que mesmo naqueles que escolheram a videira verdadeira, há gente que é diferente ali. E onde a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala a respeito do joio e do trigo. Você já ouviu falar sobre isso? Ora, o joio, ele não está no mundo. Aonde está o joio? Está junto com o trigo. E aonde ambos estão? Na igreja, na videira verdadeira, ligados à videira verdadeira. Você não fala do joio como quem está no mundo. O joio está junto com o trigo. O joio está na igreja. E aqui Jesus fala que o ramo que está ligado a ele, mas não dá fruto, ele simplesmente é cortado. Quando o fim dos tempos chegar, o que a Bíblia diz acontecerá com o joio e com o trigo? Serão separados. Cresceram juntos até a consumação, mas lá serão separados. Ora, eu frequentei a igreja durante 40 anos, mas isso não quer dizer que eu sou o trigo, entende? E há pessoas que terão essa decepção, porque ali serão separados. E aqui Jesus está falando um pouco sobre isso. Se não der fruto, mesmo estando nele, será cortado. E aquele que dá fruto? Aquele que dá fruto, ele acaba sendo limpo para produzir mais fruto ainda. Então nós vemos aqui uma evidência no discurso de Jesus do joio e do trigo, da ovelha e do bode. Há diferenças, mas estão juntos, estão perto um do outro, mas são diferenciados por algumas características, e Jesus vai falar aqui um pouco sobre isso. No versículo 3, ele diz: vós, agora falando aos discípulos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A quem ele está dizendo isso? Aos discípulos que ele conhecia. Ele está dizendo: vocês já estão limpos, porque a palavra tem feito em vocês uma limpeza. Irmãos, quem nos limpa é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do pregador. A palavra que limpa é a palavra de Deus, porque é ela que incomoda, ela que, ministrada pelo Espírito Santo, aperta a minha alma, ela que me leva a reconhecer os meus erros, ela que me impulsiona a mudar a minha vida. Então ela tem o poder de limpar. E Jesus está dizendo: vocês já estão limpos, porque a minha palavra tem agido sobre a vida de vocês, e isso tem promovido uma limpeza na vida de vocês. Então os salvos, eles são limpos pela palavra, e a vida acaba sendo transformada pelo ouvir da palavra. O ouvir da palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir. E o que a Bíblia diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a palavra que gera fé em mim, gera mudança também. Porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Então veja, a minha vida é transformada pela minha fé, por aquilo que eu acredito. E o que eu acredito é alimentado pela palavra de Deus que é ministrada ao meu coração. É um ciclo contínuo de limpeza da nossa vida, para que a gente vá cada vez mais produzindo mais fruto ainda. Tudo isso pelo poder da palavra. Não é pela vontade individual de cada um, não é pelo esforço individual de cada um, mas é pelo efeito que a palavra faz em mim. Se eu quero dar frutos, não adianta eu querer me esforçar para isso.
O que eu preciso é permitir que a palavra de Deus faça transformação na minha vida, que ela me incomode ao ponto de me constranger a uma mudança de comportamento. Então isso é que vai gerar esse fruto que precisa ser permanente. Continua Jesus dizendo assim no verso 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então ele coloca a permanência nele como uma condição para fruto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Percebe como está explicado por Jesus essa relação fruto, permanência, compromisso, que não é da minha força de vontade, que não é do meu querer, mas é uma consequência natural da palavra sendo ministrada, eu sendo transformado por ela, sendo incomodado por ela, permanecendo em Jesus. E não dá para permanecer em Jesus e no mundo ao mesmo tempo, porque as coisas são opostas entre si. O mundo jaz no maligno e em Jesus não há nada de trevas. Então eu preciso permanecer nele, e a permanência nele é a garantia de que os frutos serão dados como algo natural. Irmãos, é natural que as plantas produzam. É natural. Se não acontecer nada diferente, você planta uma semente, ela vai crescer e ela vai produzir o fruto no tempo certo. Se não tiver um fator externo, se não tiver um bicho, se não tiver uma enchente, se não tiver uma coisa que atrapalhe, é natural que aquilo que você plantou dê fruto. Então Jesus está dizendo, já que eu sou a videira e você está permanente em mim, naturalmente você vai dar frutos. Isso vai acontecer de maneira natural, não vai ser fruto da sua força de vontade, mas vai ser fruto da característica de estar em mim. Se você está em mim, apresenta fruto. Mas se não está em mim, por mais que você se esforce, os seus frutos não vão ser permanentes. É algo que ele vai deixar claro aqui também para a gente. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí ele acrescenta, porque sem mim nada podeis fazer. Será que a gente entende realmente o que é isso? Sem Jesus eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada direito. Eu não consigo produzir nada direito, eu não consigo ser permanente, eu não consigo ser constante na minha vida. O que nos torna assim não é a nossa disciplina pessoal, mas a nossa permanência em Jesus, essa dependência de Jesus. Então, eu preciso entender essa dependência, porque a nossa natureza é uma natureza que nos leva à independência. Nós gostamos de ser independentes. E às vezes a gente acha que cresceu tanto que nem mais de Deus precisa. Já sei fazer o dever de casa. Mas Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Vocês precisam de mim para produzir. Vocês precisam do alimento da videira para darem os frutos. A seiva que está em mim é que vai produzir em vocês os frutos que eu mesmo espero que aconteçam na vida de cada um. E daí então o Senhor fala a respeito disso, colocando para nós essa realidade. Agora o verso 6. E se alguém não permanecer em mim, o que vai acontecer? Será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Veja, a questão é, permaneço ou não permaneço? Estou nele ou não estou nele? Estou firmado ou não estou firmado? Não há outra opção, irmãos. Não há outra opção de vida cristã. Ou eu estou firmado e permanente nele, ou eu vou ser a semelhança do ramo descartado, lançado fora. Eu posso até permanecer na igreja, mas no final, eu sou um joio que será separado. Eu sou um joio que será lançado fora. Eu sou um bode que será excluído. Então veja o que ele diz com toda clareza. O que vai diferenciar um do outro não é o tempo de casa, mas é a permanência nele.
eu permaneço em Cristo. A minha perseverança é em Cristo. É nele que eu estou firmado. É através dele que os frutos são produzidos na minha vida. É através do meu relacionamento com ele que eu me torno uma pessoa melhor. E se não permanecer, o final é ser lançado no fogo e queimar. Veja, foi Jesus que disse essas palavras. Ela não falou para agradar os seus ouvintes, mas ele falou para alertar aquele que ouve. Porque evangelho é centralizado em Jesus, irmãos. Igreja é centralizada em Jesus. Ele não é o cabeça, nós não somos o corpo, mas quem manda é o cabeça. Então a gente pode correr o risco de criar um evangelho sem Jesus, de criar uma igreja sem Jesus. É possível? É possível. A gente tem um monte de coisa para nos divertir, mas não temos Jesus como centro. E se não tem Jesus, não tem permanência. O que vai derivar disso é ser lançado fora. Então eu posso dizer a você que fruto todo cristão verdadeiro precisa dar. Evidências da sua salvação. Frutos que mostram a sua transformação, que está agora ligado à videira. Porque de uma forma ou de outra a gente dá fruto. Só que muitas vezes a gente dá um fruto amargo, a gente dá um fruto ruim, consequência das escolhas que fizemos durante toda a vida. Um fruto ruim, isso vai dar. Então ninguém vai ficar simplesmente isento. Algo vai ser produzido, mas o que precisa ser produzido tem que ser algo bom, algo permanente. E só em Jesus eu consigo produzir algo bom. Então veja, todo cristão produz fruto e produz fruto bom. Aí talvez você pense assim, bom, então é complicado, né? Porque se a nossa vida não for o tempo todo assim, quem é que vai ser salvo, né? Quem é que vai se salvar? Veja, irmãos, há um texto aqui do apóstolo Paulo que eu creio esclarece bastante essa questão. Em 1 Coríntios, capítulo 3, e é algo para a gente entender a respeito, inclusive, da salvação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 15. O apóstolo Paulo fala assim, ele está falando da responsabilidade daqueles que ensinam, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que é um fundamento? É uma base. A base é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja as palavras que Paulo usa aqui. Todo mundo produz alguma coisa, e cada coisa produzida tem a sua utilidade, não é? Veja, ele cita aqui o exemplo de que sobre esse mesmo fundamento, sobre essa mesma base que é Jesus, eu posso construir várias coisas ao longo da minha vida. Cada um de nós pode dar frutos diferentes ao longo da sua vida cristã. E ele diz que esse fruto pode ser ouro, prata, pedras preciosas. São coisas boas? São. Mas também pode ser madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha tem a sua utilidade também, ou não? Tem. Madeira a gente faz muita coisa, o feno, a palha, tudo isso tem a sua utilidade. E ele diz, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então os frutos, as obras de cada um dos cristãos, não está falando o texto aqui de não cristãos, o texto não está falando de quem não conhece a Cristo, mas do cristão que produziu essa obra. Ele diz que essa obra vai ser provada pelo fogo. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, esse vai receber galardão,
resistiu ao fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Madeira, feno e palha queimam com facilidade. Agora, ouro, prata, pedras preciosas resistem ao fogo. Há frutos que nós vamos dar e que não vão ser resistentes, não vão ser permanentes a ponto de resistir a muitas coisas. Mas isso não vai implicar na salvação. Mas é como se você passasse raspando, sabe? Raspando na trave, aos 45 do segundo tempo. O fogo provou as obras e elas foram queimadas. Não resistiram à prova de fogo, mas você produziu. Aí você não vai receber o galardão. Aqui é uma das passagens em que Paulo fala a respeito do galardão, que é algo que não tem nenhuma relação com salvação, porque o texto fala de gente salva sobre o mesmo fundamento que é Cristo, a videira verdadeira, salvos, mas há diferenças de rendimento. É diferente de você não render absolutamente nada, não produzir absolutamente nada. Você produziu, mas não resistiu ao fogo, à prova de fogo, aquilo que você produziu. Mas isso não implicará na sua salvação. Mas, ao contrário, há aqueles que Jesus diz aqui não produzem absolutamente nada. Então, volta lá em João capítulo 15 e vamos ler o verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o nível de intimidade que Jesus propõe para nós, tanto a permanência nele e também na sua palavra, porque ele e a palavra estão intimamente ligados. Você já me ouviu dizer diversas vezes aqui, o próprio Evangelho de João fala que Jesus é o Verbo. Ele é o Verbo, a palavra. Então Jesus é a palavra. Então permanecer nele, permanecer na palavra, traz um nível de intimidade com Deus para nós, que vai ser algo profundo, que vai influenciar nas orações, no relacionamento. Ele diz, você vai pedir e as coisas vão acontecer. Veja, isso não é uma promessa de que tudo e qualquer coisa que eu quero vai acontecer, mas sim, como já disse aqui várias vezes, quanto mais eu conheço Deus e quanto mais estou perto dele, eu conheço o que ele pensa. Eu sei o que ele deseja e eu quero pedir segundo a sua vontade. E como diz a Bíblia lá em 1 João capítulo 5, se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, é certo que ele te ouve. Então, quando você se aproxima dele, permanece nele, permanece na palavra, você não pede a Deus absurdos, porque você o conhece. Você tem intimidade com Deus. Então, aquilo que você pede é coerente com a vontade de Deus. E é por isso que ele te ouve. É por isso que ele te abençoa. Porque você vive de acordo com a vontade de Deus, vive firmado em Cristo e na sua palavra. E no verso 8 ele continua dizendo, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ele diz, tudo isso acontecendo redunda na glória de Deus. Deus é glorificado através da igreja, irmãos. Veja, Deus é reconhecido pela igreja. As pessoas no mundo mudam a sua visão de Deus pela igreja. Sabia disso? Jesus disse aos seus discípulos que vocês serão conhecidos, reconhecidos pelo amor que dispensam uns aos outros. Aí eu pergunto, quando eu escuto isso, eu fico pensando, meu Deus, será que a igreja mostra isso para o mundo mesmo? O que eu vejo de gente dizendo no mundo, eu não vou para a igreja não, que lá é tudo gente falsa, hipócrita, briga um com o outro, depois sai a paz do Senhor. Você já ouviu isso? Por que isso acontece? Se deveria ser o contrário. Se deveríamos ser nós o referencial para o mundo. O mundo deveria ter o desejo de ter o que a gente tem. A paz de Cristo que excede todo entendimento, o amor de Cristo que guarda os nossos corações, os nossos relacionamentos em amor, o ambiente de paz dentro dos nossos lares. Isso deveria ser o fator atrativo para o mundo, queridos.
Hoje as pessoas estão indo para a igreja porque a igreja já não tem mais o que oferecer em termos do que é verdade, então ela oferece o que é falso. Ela diz, venha para cá que você vai ganhar carro, vai ganhar casa, vai mudar de mulher, sei lá o que vai acontecer contigo. Venha para cá que tudo vai mudar na sua vida. E aí a pessoa é atraída por uma promessa falsa. Mas a Bíblia diz que ela deveria ser atraída pelos valores de Deus na nossa vida, pelos valores de Deus na nossa família. As pessoas deviam olhar para a gente e dizer, poxa, eu quero que a minha família seja igual daquele cara. Olha lá, existe paz ali. Não quer dizer que a gente nunca briga, mas a gente tem um ambiente de harmonia, a gente tem uma vida plena na presença de Deus, a gente não fica por aí falando mal dos outros, não fica por aí brigando, criando barraco na rua. Então eu deveria ser atraído por isso. Deus é glorificado pela quantidade de frutos que nós damos, percebe isso? Você quer glorificar a Deus? Então não adianta vir para o culto e dizer glória a Deus, isso é muito bonito, mas você glorifica mais a Deus fazendo algo diferente do que dizendo glória a Deus. Você glorifica mais a Deus dando um exemplo bom para a sociedade do que dizendo glória a Deus dentro do culto. Dá para a gente entender isso, irmãos? Parece conflitante, mas é verdadeiro. A glória que a gente dá a Deus não é só aquela que a gente grita na igreja, mas é aquilo que grita na nossa vida. Quando as pessoas olham para a igreja e veem, é perfeita? Não é perfeita, nenhuma igreja é perfeita, mas em sua maior parte há um ambiente de paz, há um ambiente de harmonia, os irmãos se amam, os irmãos se cuidam, né? As pessoas se preocupam umas com as outras, as pessoas se consideram, têm respeito umas pelas outras, e isso faz diferença. Isso não encontram no mundo. E quando veem isso na igreja, elas dizem, eu quero entender esse Deus aí que transforma essas pessoas. Eu quero entender como é que esse Deus faz com que essas pessoas consigam viver nesse mundo tão conturbado, mas tendo paz dentro dos seus lares e nos seus corações. Se a gente não está vivendo isso, o fruto não está sendo produzido como deveria para que Deus realmente seja glorificado. A partir do verso 9, Jesus diz, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, o amor é o selo da nossa ligação verdadeira a essa videira. Ele diz assim, Deus é amor, você sabe na Bíblia. Deus é amor, Jesus pregou esse amor, e ele diz que nós, se permanecermos nele, se nós realmente estivermos no seu amor, obedecendo a sua palavra, isso é uma evidência da nossa ligação à videira, e a ligação à videira é feita pelo amor. Como é que se deu a nossa salvação? Foi porque a gente mereceu? Não, foi porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu sou salvo porque Deus me amou. Eu me ligo à videira e a cola é o amor. Entende isso? Então a gente se liga à igreja, à videira verdadeira em Cristo por causa do amor. É por amor que você foi tirado das trevas para a luz. É por amor que os seus pecados foram perdoados. É por amor que Deus não imputou a você aquilo que você merecia como punição pelos erros praticados. Por amor, você foi restaurado a Deus. E agora você permanece nele, permanece na sua palavra, o amor está sobre você, e isso faz com que você permaneça ligado a essa videira verdadeira. Nosso vínculo é o amor. O apóstolo Paulo, num certo versículo, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. O vínculo é aquilo que aproxima, que gruda, que cola, que mantém a gente junto. Então, o que nos mantém é o amor. E quando ele fala desse amor aqui, ele dá um mandamento no verso 12. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento de Jesus? Que a gente se ame uns aos outros, assim como ele nos amou. Você entende isso? Será que a gente entende mesmo isso? Como é que ele me amou?
como é que ele amou você. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez existam pessoas assim tão, sei lá, narcisistas, né? Elas assim, Deus me amou porque eu sou lindo. Deus me amou porque eu sou bonito. Deus me amou porque eu sou bom. Deus me amou porque eu sou um cara fantástico. Não é? Deus me amou porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Ei, será que você acha isso aí, né? Eu acho que Deus me amou porque Deus, não sei onde ele estava com a cabeça para amar uma pessoa como eu. Aonde Deus estava com a cabeça para amar uma pessoa como você? Com todos os pecados que a gente comete, aqueles que os outros veem, aqueles que ninguém vê, né? Aqueles que passam pela nossa mente. Com todos esses pecados, Deus nos amou, Deus me amou, Deus amou você. E aí quando ele diz que eu devo amar o próximo como ele me amou, e ele diz que o mandamento dele é esse, isso cria um problema danado para mim, sabe? Porque a gente costuma amar as pessoas pela qualidade das pessoas. Se elas são legais, se elas são boas, se elas são bacanas, se elas são agradáveis, né? Se elas são sociáveis. Aí a gente ama essas pessoas, a gente gosta de tê-las perto. Mas se essas pessoas são ruins, se elas são más para a gente, se elas são antipáticas, porque eu era antipático a Deus. Você era antipático a Deus quando Ele te salvou? Muitos de nós éramos antipáticos, não querendo saber de Deus. Se alguém vinha falar de Deus para a gente xingava. E Deus me amou assim. E agora Ele quer que eu ame o outro com esse mesmo tipo de amor, com esse mesmo tipo de condição. Ou seja, não tem condição nenhuma. Ele não diz para eu amar se a pessoa for legal, boazinha, se ela for bacana, se ela for do meu time, né? Se ela tiver o mesmo pensamento político que eu. Não, ele não fala isso. Ele fala só para eu amar do jeito que Ele me amou. E se eu pensar do jeito que Ele me amou, eu digo, poxa, eu não merecia nada. Então eu preciso amar as pessoas, mesmo que eu ache que elas não mereçam nada. E às vezes a gente tem, mesmo na igreja, alguma pessoa que você olha assim, pô, essa pessoa é tão assim, tão assada, eu acho que ela não merece nada, mas você tem que amar ela, tá bom? Combinado? Ela é ruim, né? Mas você tem que amar ela, porque você também é ruim, né? Você acha que você, aos olhos de Deus, é bom? Quem aos olhos de Deus é bom, irmãos? Quem aos olhos de Deus é bom? Então Ele quer que a gente ame assim mesmo, né? E Ele deixou isso como um mandamento. Mandamento não é uma coisa que eu faço se eu estou afim, né? Mandamento não é uma coisa que eu faço se eu estiver de bom humor, se tudo vai bem, se tudo está cooperando, né, eu faço. Não, mandamento é uma ordem, e ordem precisa ser obedecida. Ele continua dizendo no verso 3, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Ah, que legal. Se fazeis o que eu vos mando. A amizade com Jesus é diferente, né, irmãos? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja, Ele nos chama de amigos porque Ele tem revelado a palavra de Deus para nós. Então Ele diz, como eu tenho revelado toda a verdade a vocês, como eu não escondo nada de vocês, então vocês entraram numa qualidade de amigos. Porque o servo, a gente não dá satisfação ao servo, mas ao amigo a gente se revela. Então Ele nos chama de amigos porque Ele nos tem revelado todas as coisas maravilhosas da palavra de Deus. Mas aí Ele fala, o que realmente vai referendar vocês como meus amigos é vocês fazerem o que eu mando. Qual é o mandamento que Jesus deu aqui? Amar aquele irmãozinho chato. Amar aquele implicante com você. Amar aquele grosso. Amar aquele que te dá umas patadas na igreja de vez em quando. É isso mesmo? Ou só o bonzinho? É para amar quem? Aquele que falou mal de você, inventou uma história sua, porque você já falou muito mal de Deus, você já falou muito mal de Jesus e Ele te amou. E se Ele mandou amar do jeito que Ele te amou, então você está frito, e eu também. Foi assim que Ele disse, não foi, irmãos? E é isso que nós temos que fazer. Através desse amor, Ele se revelou. E a obediência a Ele é a verdade, é a prova desse amor que nós realmente temos por Ele. Então, o nosso amor por Ele também precisa ser provado, no sentido da obediência. O amor dele por nós foi provado ou foi só dito? Foi provado.
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Veja o que Paulo diz, Deus prova. Ou seja, Deus não apenas disse que me amava, mas Ele provou que me amava, dando Jesus por mim, mesmo eu não prestando. Então agora não adianta eu dizer, Jesus, eu te amo. Eu preciso provar também esse amor de uma maneira prática, obedecendo a palavra, dando os frutos que Ele quer que eu dê, sendo uma pessoa melhor como Ele quer que eu seja, e Ele morreu para que eu pudesse ser, irmãos. Porque sem a morte de Cristo eu jamais poderia ser uma pessoa melhor, por mais esforços que eu tivesse no nível pessoal. Mas o fato dele ter morrido por mim, perdoou os meus pecados para que eu pudesse, livre, ser uma pessoa melhor. Então eu preciso provar, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E por fim, no verso 16 ele disse, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus praticamente encerra, o texto vai continuar com outras coisas aqui também tão importantes quanto, mas nesse período que nós lemos aqui, ele praticamente encerra aqui o seu discurso, dizendo que a graça foi que alcançou cada um de nós. Não foi uma escolha nossa, como a gente pode pensar. Embora, sim, haja uma decisão do homem, baseada no livre-arbítrio, há uma escolha de Deus que está ligada a essa decisão. E ele diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Vocês precisam fazer o que eu mando. Vocês precisam produzir o fruto que eu desejo que vocês venham a produzir. Eu designei você. Você foi designado. O que Deus quer de mim? Você foi designado para que você vá e dê fruto. Para que você dê um fruto e o vosso fruto seja permanente. Resista ao fogo. Essa é a vontade de Deus, que o seu fruto permaneça. Você foi designado, escolhido para isso, alcançado pela graça para dar fruto, fruto permanente, intimidade com o Pai, em todos os sentidos. É esse o desejo de Deus. E no final, o que ele diz mais uma vez? Versículo 17. Isto vos peço, isto vos imploro, isto vos solicito. O que ele fala? Isto vos mando. Já viu aquele ditado? Manda quem pode. Você tem juízo? Não é doido, não? Tem certeza? Então obedece. E o que ele está dizendo aí? Que vos ameis uns aos outros. E a hora da gente praticar isso, irmãos, é toda hora, é todo dia, é aqui na igreja, é fora da igreja, não é? É na vida diária da gente. A gente está com um defeito, a gente ainda tem defeito, mas a gente vai ouvindo a palavra e ela vai aperfeiçoando. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então você vai ouvindo a palavra vai limpando. Aí você pensa, poxa, eu fui mal com aquele irmão, né? Ele fez uma coisa comigo, eu me vinguei dele. Poxa, eu não vou fazer isso mais não. Eu vou lá, vou dar um abraço nele, vou esquecer esse negócio. Ah, mas ele vai fazer de novo. Ah, deixa fazer de novo. 70 vezes 7 só. Tá bom, né? Deixa eu fazer mais uma vez. Mas eu vou continuar obedecendo ao meu Senhor. Se ele não obedece, o problema é dele. Mas eu vou obedecer. Amém, irmãos? Qual é a vontade de Deus? O que ele manda? Que vos ameis uns aos outros. Que o vosso fruto permaneça, que você dê muito fruto. E fruto é isso, é aquilo que Deus quer de mim, não o que eu quero dar, não é o fruto que eu imagino. Às vezes a gente dá um fruto que Deus não está querendo aquele fruto. Mas eu faço tanto para Deus, mas não consegue perdoar um irmão que erra contigo. Aí Deus não está querendo esse fruto. Isso tudo que você faz para Ele se perde porque você não abre o seu coração
para obedecer o mandamento dele. Que você ame o outro como eu amo você. Então aquilo, tudo que a gente faz, acaba perdendo valor, porque o que ele queria que eu desse, eu não dei. Aí eu dei tudo para Deus, mas ele não queria aquilo. O que ele queria, eu não dei. O mandamento, eu não obedeci. Eu me fui chamado de amigo, mas não fiz o que ele mandou. Aí não tem valor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar por isso? Vamos orar pela nossa vida aqui, por cada um de nós. Faça uma oração por você nesse momento, para que Deus ajude você a ser esse instrumento nas mãos de Deus, para dar mais fruto, fruto que Deus deseja, para que Deus continue te limpando pela palavra. Fala para Deus: Senhor, me limpa pela tua palavra, Pai. Tira, Senhor, a sujeira do meu coração. Tira, meu Deus, a maldade, o desejo de vingança. Tira, meu Deus, essa mania que eu tenho de selecionar as pessoas que eu vou amar. Tira do meu coração, meu Pai, eu quero obedecer ao teu mandamento. Eu quero ser de fato teu amigo, Pai. Eu quero obedecer ao que você manda. Eu quero fazer direito. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu quero produzir fruto permanente. Eu não quero dar frutinhos aqui e ali, mas eu quero que a minha vida seja uma vida de frutos. Ora a Deus agora, meu irmão. Fala com o Senhor, pede a misericórdia dEle, e Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para transformar a sua vida. Fala com Deus agora: eu quero me ligar à videira verdadeira. O mundo não tem mais nada em mim, eu não quero nada desse mundo. Eu quero estar ligado àquilo que é verdadeiro. O que é mentiroso não faz mais parte da minha vida. Fala com teu Deus agora. Ele é fiel para te perdoar, Ele é fiel para te restaurar, para você começar a dar muito fruto como Ele deseja. Senhor, abençoa meus irmãos, abençoa a tua igreja nesse lugar. Transforma, Senhor, os nossos relacionamentos, Pai. Deus, faz com que o mundo tenha desejo de entrar aqui, meu Pai. Entrar aqui para se converter, não para atrapalhar, não para que o mundo se instale na igreja, mas para que a igreja influencie o mundo, meu Pai. E que todos vejam como é diferente a vida do cristão, na minha vida e na vida de cada irmão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.